Bom, já tinha um tempo que tinha gente me pedindo e hoje vamos tentar gravar um vídeo falando sobre as lava-louça da Brastemp. Eu não entendo muito do assunto de lava-louça, gente, mas vou tentar explicar um pouquinho aqui do que eu sei, né? Bom, assim como as secadoras, as lava-louça da Brastemp sempre nunca tiveram assim muita atenção no quesito de inovação, de melhorias e tal, né? Não que as luxo, super luxo tenham recebido grandes mudanças com o passar dos anos, né? Mas com as secadoras e lava-louças era algo bem menos expressivo, né? Bom, então vamos lá. A primeira lava-louça da Brastemp, pelo que eu sei, foi lançada acho que entre 1976 e 1977. E ela era um modelo totalmente diferente dessa daqui, que é a mais comum de se ver, das antigas, né? Aquela lava-louça lá tinha uma cara bem americana. O puxador dela, ele era como se fosse isso daqui, só que na horizontal. E o painel dela era tipo de acrílico e ela só tinha teclas. Não tinha nenhum timer, nada, só tinha umas teclas lá com a programação. Eu não sei como aquele sistema de teclas funciona, né? Mas deve ser algo parecido com um painel eletrônico, né, gente? Bom, e aquela lava-louça lá, ela era bem particularzona. Esse dispenser aqui, redondinho, né, de sabão, ele ficava no meio aqui da porta. E a hélice, essa hélice aqui de baixo tinha vamos dizer, quatro pás. E tinha um cano que saía dali de baixo e ia até aqui para a hélice de cima para conduzir a água. Daí o cesto aqui de baixo ele tinha uma abertura que vinha até aqui por causa daquele cano, né? Daí o cesto de talheres ficava aqui. Isso, bate a porta, otário. Desculpa, gente. Bom, mas então, aquela foi a primeira lava-louça da Brastemp. Depois dela veio essas lava-louças iguais a essa daqui, com esse mesmo puxador, com o timer aqui. E apesar dessas máquinas terem recebido mudanças com o passar do tempo, gente, tipo, deixou de ser 3 ciclos para ser 6 ciclos e mudava o painel e tal, a máquina continuava praticamente a mesma. Tanto que se você tirar o timer de uma Brastemp 3 ciclos e colocar numa de 6 ciclos, vai funcionar igual, tá, gente? Então, né? Aí todas essas lava-louça ficaram nessa mesma receita até 1990. Mas antes deixa eu mostrar alguns detalhes aqui dessa máquina, né, gente? Eu acho esse painel dela aqui muito bonito. Bem que podia ter sido introduzido na linha de lavadora de roupa, né, gente? Essa daqui, inclusive, foi a minha primeira lava-louça. Não essa daqui, mas eu tive uma idêntica a essa em 2019. Foi a minha primeira lava-louça e Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu vi que lava-louça é um troço tão bom, gente. Eu fiquei pensando, nossa, eu vivi todos esses anos sem lava-louça, eu não sei como eu não morri. Brincadeiras à parte, gente, lava-louça é vida. Quem não tem uma e tem vontade de ter, pode ter sem medo que é a melhor coisa que existe. Mas então, vamos voltar a mostrar os detalhes dessa máquina. Um clássico dessas antigonas da Brastemp é esse puxador aqui que parece uma peça de parece uma joia, né? O interior dessas lava-louça ele é esmaltado igual o cesto das máquinas de lavar. O interior, as grades, né? Daí ela tem essa hélice enorme aí. Eu não sei se tem gente que tem dúvida quanto a isso, como que essas hélices funcionam, né? Ela tem aqui, ó, se observar nas pontas, geralmente esses furinhos das pontas eles têm um ângulo ali que daí com a pressão da água faz a hélice girar. E no caso aqui dessas lava-louça mais antigas da Brastemp, como o motor dela é bem potente,
Tem esse furo aqui no meio, que é pra água vir direto aqui no meio da hélice do cesto de cima e pra ela girar também. Então pra vocês verem que potência ela tem de sobra, né? Aquelas duas pecinhas ali atrás, essa e essa aqui são boias, que elas funcionam tipo como o pressostato da máquina. As duas controlam a mesma coisa, né, que é o nível de água. Só que daí dependendo do local, se a máquina está meio inclinada assim ou assim, daí uma pode atuar melhor do que a outra. E aqui esse aro preto enorme é a resistência da lava-louça, que é o que esquenta a água. Para quem não sabe, toda lava-louça trabalha com água quente, porque o sabão feito para lavar louça ele é efervescente. Então daí para ele agir tem que ser água quente. Aqui o cesto de cima. Aí para quem não sabe, né, tem gente que fala: "Ah, lava-louça não lava panela, não sei o que, não sei o que lá". Gente, lava-louça lava panela sim. Você pode colocar qualquer panela aqui nela que vai lavar. O que as lava-louças não lavam é utensílio de alumínio. Caneca, panela, o que for, né? Porque na verdade o problema não é a máquina, é o sabão, né? A química do sabão causa umas manchas nos utensílios de alumínio. Daí a daí acaba manchando, né? Acho que me embananei um pouco, gente, mas vamos voltar. Uma coisa que eu tenho pra falar em particular dessa máquina aqui, que eu gosto muito, é a secagem dela. Eu tenho uma lava-louça nova ali da Brastemp e a secagem dela não é tão boa quanto a secagem dessa daqui, porque essa máquina aqui, durante a etapa de secagem, ela fica com a resistência ligada, né? Daí fica esquentando o interior dela aqui, daí ajuda a secar as louças bem mais rápido. E aqui também é o compartimento de líquido secante, que é meio que universal nas lava-louças da Brastemp, né? Foi utilizado nessas antigas aqui, foi usado daí nas compactas de 6, 8 serviços dos anos 90. Vou mostrar um pouquinho aqui do timer dela. Para quem não sabe, esses timers aqui de lava-louça, eles têm posições específicas para você colocar o botão. Tipo, não dá para você girar aqui no meio e simplesmente puxar. Porque se você colocar simplesmente no meio da programação, dependendo do caso, a máquina ela simplesmente vai ligar o motor e vai ficar vai ficar ligada tipo sem fazer nada, né? Então você sempre tem que colocar aqui no começo, que é onde tem a entrada de água, que daí quando termina a entrada de água, daí o timer começa a andar e daí vai fazendo tudo certinho. Então aqui ela tem 3 ciclos, né? Pré-lavagem, ciclo longo e ciclo curto. Se eu não me engano, o ciclo longo é só isso daqui. Eu não sei se ele chega não sei se ele chega a fazer parte do ciclo curto também. A que eu tinha, a minha lava-louça dessa que eu tinha, gente, eu geralmente só usava pré-lavagem e o ciclo curto. Eu até gostava disso porque conforme eu ia enchendo ela de louça durante a semana, não precisava eu fazer pré-lavagem o tempo todo. Então, dependendo do caso, eu dava uma enchida nela, fazia uma pré-lavagem. E daí depois, quando eu terminasse de completar a carga de louça, daí era só vir aqui e ir direto no liga. Daí ela não ia fazer mais uma pré-lavagem sem necessidade, né? Um outro detalhe bem bacana dessas lava-louça, ó. A tampa delas é de vidro. E é um vidro bem bonito, gente, com um acabamento bem bacana. As bordas cromadas, tem esses frisinhos aqui. Então as máquinas eram caprichadas mesmo. Eu ia falar mais um deles. Lembrei. O motor dessas lava-louça aqui tem algumas marcas dos motores que são nacionais. Mas essa daqui, que é de 83, ela usa o motor que é FSP. Isso não é uma marca, gente, mas tipo, em todas as máquinas americanas, as peças elas têm esse logo aqui, ó, igual desse capacitor aqui. E eu vi esse logo aqui no motor dessa máquina, então ele é fabricado nos Estados Unidos.
E ali tem mais uma Top 8 que eu peguei pra mexer. Essa máquina aqui eu vou vender, tá, gente? Se alguém tiver interesse e for daqui de Curitiba ou quiser vir até Curitiba pra levar essa bicha embora, daí depois me manda uma mensagem. Bom, mas voltando ao assunto das lava-louça. Então, como eu falei, elas foram mudando assim a aparência, né, a estética, o painel, as cores, o dial ali do timer, e elas foram seguindo essa mesma receita até 1990. Daí em 1990 elas deram uma mudada um pouquinho mais profunda, que daí o painel delas passou a ser mais reto. Ele passou a ter um botão que era mais embutido no painel, igual a bem semelhante à Brastemp Mondial. Também foi eliminado esse trinco da porta. Daí eu não sei se durante os anos 90 aquele modelo continuou sendo fabricado. Mas daí em 1900 e acho que 1996 a Brastemp mudou para uma nova linha de lava-louças 12 serviços que eu vou mostrar agora. Bom, então em 1996 daí a Brastemp lançou a nova lava-louças Clean. Não é essa daqui, tá, gente? É só para dar de exemplo. Mas assim, daí a partir da Clean, todas as lava-louças que vieram depois dela seguiram a mesma receita, que é o caso da minha aqui, que é uma Brastemp Split Wash de 2002. Essas máquinas elas passaram a ser importadas da Alemanha. E se você abrir, né, uma lava-louça Clean ou a lava-louça eletrônica que é igual a Clean, só que o painel é cinza, e a Split Wash, a lava-louça sexto sentido, todas elas por dentro vão ser desse mesmo jeitinho aqui. Com o mesmo dispenser, a parte de dentro aqui é bem semelhante. Ó, a parte da hélice e tal. As únicas mudanças que foram ocorrendo com o passar do tempo naquelas máquinas foi a parte ali da condução da água para a hélice de cima. Nas primeiras, né, na Clean e na eletrônica, se eu não me engano, não tinha esse chuveirinho. E também muda só essa furação aqui do dispenser, né? Na Clean e na eletrônica, esse outro furinho aqui menor, ele vem ao lado do furinho maior. E daí na Split Wash, na sexto sentido, vem em cima, né? Bom, mas então vamos prosseguindo. Daí, que nem eu falei, a Brastemp lançou a lava-louças Clean, depois lançou a lava-louça eletrônica, e daí em meados de 2002 lançou a Split Wash, que é essa daqui. Que nem eu falei, né? Ela foi lançada em meados de 2002. Isso é bem evidente porque a serigrafia dela é semelhante com a serigrafia dos painéis da lavadora inteligente, da lavadora supercapacidade que é importada, né? Já tem também esse logo com a escrita nova da Brastemp. E depois dela veio, né, a lava-louça sexto sentido, que por sinal eu amo aquela máquina, eu acho ela muito bonita. E daí depois da sexto sentido, as lava-louças da Brastemp passaram a ser importadas da China, né? Daí foi lançada aquela lava-louça conveniência, que é bem comum de se achar. E daí depois dela foi lançado uma Tive com um puxador aqui, tipo de fogão. E o painel também era reto e era touch. E daí a partir daí eu já não sei muito o que falar, né? Daí todas, mas daí todas elas eram importadas da China, tinham a mesma, como diz, a mesma essência, né? E isso que é uma coisa triste, né? A maioria das lava-louças da Brastemp, né, são importadas. Até o começo dos anos 90, que ainda tinha aquelas lava-louças antigas, igual que eu mostrei lá fora, elas eram fabricadas aqui no Brasil. Daí depois disso, né, só as lava-louças 6, 8 serviços que continuaram sendo fabricadas aqui. Daí todas essas maiores aqui são importadas. Essas primeiras aqui da Alemanha, daí as que vieram depois da China, né? E isso, infelizmente, é um problema na hora de você procurar peça, né? Que nem essa minha lava-louça aqui tá com um problema no dispenser de líquido secante. Nossa, a merda fica vazando o líquido secante, daí não dá pra deixar ele cheio, né? Daí eu fui tentar procurar um desses pra comprar. Eu só achei 220 e a minha máquina é 110.
E ele tava custando a bagatela de 500 e poucos reais, gente. Peças para lava-louça sexto sentido também é bem difícil de achar. Então assim, né, a gente paga caro pra caramba nessas máquinas. E daí, com o tempo, se for precisar de alguma peça ou outra, você paga uma fortuna, né? Bom, mas eu acho que pro vídeo de hoje era só isso mesmo que eu tinha pra acrescentar, né, com relação a lava-louça. Ah, vou encerrar o vídeo aqui falando numa coisa que não tem nada a ver. Essa é minha gata amarela. E esse é um lindo forno elétrico Panasonic. Tô brincando, gente, não é um forno elétrico, é um micro-ondas, né? Mas ele é bem grandão, ele é de 40 e... É mais de 40 litros, pelo que eu sei. E uma coisa que eu queria, né, mostrar e que todo mundo na verdade já tá careca de saber que esses micro-ondas antigos eles são bem maiores do que os novos. Para vocês terem uma ideia, gente, hoje um micro-ondas de 35, 38 litros já é considerado um micro-ondas de tamanho família e tal, né? Enquanto nos anos 90 esse micro-ondas aqui era para um tamanho quase que padrão. E o que eu tinha para falar, né, com relação a micro-ondas? Para vocês verem como o sujeito aqui é meio burro, né? Eu tive um micro-ondas idêntico a esse até alguns anos atrás. E daí ele acabou estragando, né? Parou de esquentar e tal. Eu não procurei assistência técnica direito, daí eu levei num pé rapado que me desanimou a consertar o micro-ondas. Daí eu me desfiz dele, daí na época eu pensei, ai, nossa, olha como isso é bom, eu vou comprar um Brastemp, vou comprar um Electrolux para combinar com a lava-louça ou com as máquinas, tudo da mesma marca, né? Daí o primeiro micro-ondas que eu comprei depois que ele estragou foi um Brastemp Maxi. Se vocês pesquisarem é um micro-ondas até bonitinho, gente, mas não presta. O que esse micro-ondas aqui leva 40, 50 segundos para esquentar, no Brastemp Maxi levava 2, 3 minutos. E não ficava bem esquentado. Daí depois daquele Brastemp Maxi eu peguei um Brastemp Crisp. Foi foi outra burrada, né? Aquele micro-ondas é muito bonito, gente, o Brastemp Crisp. Só que para manutenção ele é uma bosta, hein? Aquele meu lá, ele tava com o suporte da placa, com o suporte das microchaves da porta, eles estavam ruins, né? O plástico tava quebradiço. Daí ele não... Eu só usei ele num sábado à tarde, depois ele nunca mais prestou. Daí depois dele eu tomei um pouquinho mais de juízo e tentei pegar um mais novo, né? Daí eu peguei um Electrolux, o ME28G. É um modelo bem comum até de se achar de micro-ondas. Daí aquele lá até que aguentou bastante. Daí ele queimou semana passada, né, gente? Daí eu fiquei uma semana sem micro-ondas e eu pensei, ah, vamos pesquisar um usado aí pra comprar. Daí logo de cara eu já achei esse daqui. Bem bonitão, bem conservado. Exatamente do modelo que a gente tinha aqui. Daí eu pensei, ah, esse daí eu sei que é bom, né? Então vamos pegar um que eu sei que é bom. Então, só pra moral da história, gente, não é porque é da mesma marca das máquinas e tal que um outro produto vai ser bom, né? Tipo, vocês sabem, ah, produto tal de tal marca é bom. E esse produto aqui dessa marca é bom. Vão seguindo essa intuição, não vão com essas aí de comprar tudo da mesma marca achando que vai ser as mil maravilhas, que nem sempre é o caso, né? Bom, então vamos encerrar o vídeo aqui das lava-louça, né?